fiquei estudando. Eu dormi 1h da manhã. A mulher acordou brava, você não vai dormir não, eu não durmo sem você. Eu falei, olha, aí eu falei para ela, eu devo estudar. Ficou naquilo e eu já fiz a prova, terminei. Ali já fiz a prova, já queria passar, organizei, tinha que tirar 75% dela para me passar. Eu falei, vou ficar aqui nos 4 blocos, eu vou parar quando eu fazer a prova. Organizei, fiz a prova. Quando foi hoje, eu já vi que eu já passei, já vi o certificado. Então eu falei, opa, estou só velho, mas também não estou tão ruim assim não, né? Deu certo. E aí eu falei, Senhor, eu preciso entender por que a palavra vem de Jeremias. É porque as pessoas, elas caminham na presença do Senhor, tentando encontrar o seu próprio propósito. E o propósito real de Deus para as nossas vidas é que a gente busque Ele. Que a gente clame a Ele. Mas as pessoas ensinam, você tem que clamar ao Senhor, você tem que buscar ao Senhor. Mas é só isso? É só isso que tem que fazer? Só buscar? Só clamar? E esquece de dizer que você tem que fazer isso de todo o seu coração. Aleluia. Não adianta a gente perder tempo falando, busque ao Senhor, adore ao Senhor, clame ao Senhor, exalte ao Senhor. Nós só vamos achar o Senhor se buscarmos Ele de todo o nosso coração. É por isso que as pessoas entram na casa do Senhor e saem da mesma forma. É por isso que as pessoas vêm buscar a resposta do Senhor, mas a resposta o Senhor já dá para ela, mas só encontra a resposta aquele que busca. Mas só encontra aquele que busca de todo o coração. Então é hora da gente começar a despertar. Eu preciso buscar o Senhor, e eu só encontro Ele quando eu busco de todo o meu coração. E buscar o Senhor de todo o coração não é buscar Ele pela metade, é buscar Ele completo. Aleluia, Deus. Não é buscar Ele agora e daqui meia hora eu já esquecer do Senhor. Não é buscar Ele aqui agora e daqui a 5 minutos eu ficar preocupado com as coisas que vão acontecer. É buscar o Senhor de todo o seu coração, entendendo que nós vamos vivenciar essas coisas que estão sujeitas. A Bíblia é clara, dizer que nós vamos passar, mas nós temos um real objetivo, é entender, se eu buscar o Senhor de todo o meu coração, os problemas acontecem comigo. Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo? Jeremias 29, versículo 13. Está faltando você me buscar de todo o coração, porque eu estou disposto a 24, Aleluia, 48, Jesus. Glória a Deus. me apresentar para você. Aleluia. Todos os segundos eu quero me apresentar para você. Mas por que, Senhor, eu estou aqui? Para você entender que você precisa me buscar de todo o coração, porque quem busca de todo o coração me encontra. Não é a dificuldade, não é a porta fechada, não é o problema, não é a doença. Somos nós que temos que começar a ter atitude. Senhor, eu sei que está difícil, mas eu vou te buscar de todo o coração, porque o Senhor é o único que pode mudar essa situação. Aleluia. Muitas das vezes nós esperamos em pessoas e confiamos em pessoas, achando que ela tem uma total resposta para as nossas vidas, achando que ela vai dar todo o tempo para nos ajudar. Mas a vida não é assim. Não é assim que funciona. O único que vai estar disponível todos os dias, todos os momentos, todos os segundos para nós é Deus. Quantas vezes eu confiei em pessoas e quando eu mais precisei delas, elas não estavam comigo. Mas quando elas precisavam de mim, onde eu estava? Servindo. Então aí eu entendo. Eu não posso confiar em homens. Eu tenho que confiar completamente em Deus. Porque a mesma pessoa que diz que vai me apoiar, pode ser a mesma pessoa que vai deixar de me apoiar. Por quê? Porque alguma coisa que eu falei, ela não se agradou. Ou porque eu não quis ser um amigo que batia no ombro e concordava com tudo que ela queria e resolvi falar a verdade para ela. As coisas do Senhor têm que ser dessa forma. Com Deus tem que ser assim. Se você não melhorar, a atitude que vai acontecer é essa, a consequência é essa. Se você não escutar o conselho, as pessoas se ofendem e nos abandonam. Mas mesmo assim, nós temos que continuar buscando o Senhor de todo o coração. Outra pergunta que nós fazemos: o que Deus quer de mim?
anos de ministérios, buscando ao Senhor, indo à igreja, adorando, exaltando, pregando, e nós fazemos a pergunta: o que Deus quer de mim? Sendo que a resposta já está óbvia para as nossas vidas. Eu quero que você me busque de todo o coração, porque quem me busca de todo o coração me encontra, e quem me encontra tem a resposta certa para a sua vida. Aleluia. Quem me encontra tem direção para a sua vida. Quem me encontra encontrou a bússola que vai governar o seu pensamento, a sua vida e a sua história. Aleluia. Quem me encontra é guiado por mim. Aleluia. O que está faltando para nós é dizer: Senhor, eu estava entendendo tudo errado. Hoje eu quero te buscar de todo o coração, porque eu quero te encontrar. Aleluia. Quem me busca, me acha. O Senhor está disponível para aquele que busca o Senhor. Aquele que tem o desejo de realmente buscá-lo, de estar próximo a Ele. Não é um desejo passageiro que nós queremos agora o Senhor, mas quando as situações acontecem, nós já não queremos mais. Não é um desejo que quando nós brigamos em casa por algum problema, já não queremos mais saber do Senhor, achando que a culpa é de Deus, sendo que Deus está dizendo: eu estou aqui para resolver esse problema, me busca, me clama, me encontra, eu estou aqui. O que nós fazemos? Abandonamos o barco. Por quê? Porque nós esquecemos quem governa as nossas vidas. Desde o começo está falando: tempestade, vento, barco, controle. O Senhor quer controlar as nossas vidas, quer guiar os nossos pensamentos, os nossos passos. Ele não quer nos tornar um robô, mas Ele quer fazer parte da nossa história, para que nossas escolhas individuais sejam escolhas certas. Outra pergunta que nós fazemos: para que eu fui escolhido? Para que eu fui escolhido? O Senhor te chama, o Senhor te escolhe, o Senhor te separa, o Senhor te unge, e ainda perguntamos para quem nós somos escolhidos. O Senhor te dá dons, nós perguntamos por que fomos escolhidos. O Senhor te dá autoridade para você cuidar do seu lar, e você pergunta: para que eu fui escolhido? O Senhor te dá autoridade para você falar do amor dele, e você pergunta: por que eu fui escolhido? Para que eu fui escolhido? E aí Ele vem para nós e diz: existe um propósito determinado por Ele. Ele te chamou para quê? Fazer a sua vontade, que é obedecer os seus mandamentos, é obedecer a sua voz, mas ir falar do amor do Senhor para outras vidas. E isso não significa que eu estou falando: vai falar que nós temos que ir lá para fora. Não, às vezes a pessoa está do nosso lado e a gente esquece de clamar ao Senhor de todo o coração, dizer: Senhor, me dá direção para poder saber falar da forma certa. Senhor, por mais que eu não concorde com essa pessoa, problemas aconteceram, situações aconteceram, mas me dá sabedoria para que eu possa administrar essa situação. A pessoa é um endemoniado, mas usada pelo inimigo, uma expressão mais genérica. Eu vou vontade de falar outra coisa, né? Usada pelo inimigo. Está usando as situações para tentar me abater, para tentar me atingir. Mas se eu entender que eu preciso buscar antes de uma atitude o Senhor de todo o coração, e Ele, através do Espírito Santo, me dá a direção certa, o inimigo não tem como nos abater ou nos lançar para baixo, porque nós estamos firmados numa rocha, e a rocha se chama Jesus Cristo. Ela pode até trepidar, mas ela não vai cair. Aleluia. Nós podemos ser impactados, mas nós não vamos cair. Nós vamos estar solidificados com Jesus. E o Espírito Santo vai nos conduzir, nos alertar. Preste atenção. Estratégia do inimigo, ele já sabe onde vai te atingir. E depois que eu comecei a descobrir isso, falei: agora já foi. Não vou mais me preocupar com algumas coisas. Vou seguir o meu caminho, confiando no Senhor, porque é Ele que vai direcionar os meus passos. Porque se eu entrar na onda que o inimigo quer, o meu barco vai afundar. E se eu afundar sem Jesus, acabou.
quem venceu a batalha. Mas quando eu decidi buscar o Senhor de todo o meu coração e pedir direção para Ele, eu comecei a abrir os meus olhos e entender que há ações, às vezes do nosso lado, que é o inimigo tentando paralisar o processo e o projeto de Deus em nossas vidas. E só aceita isso quem está distante ou não confia completamente em Deus. Quando eu confio completamente em Deus, eu descanso no Senhor. Não estou dizendo que a gente não vai sentir, vamos, mas nós descansamos no Senhor. E descansar no Senhor é descansar buscando a sua presença, clamando o seu nome, se aproximando dele, para que ele se aproxime de mim, para que eu possa encontrá-lo. Essas perguntas, elas são profundas, mas a resposta de Deus para as nossas vidas sempre vai ser a mesma: tenha relacionamento comigo. É lícito, vocês passaram por algumas situações, é lícito eu passar por outras, mas eu preciso continuar tendo um relacionamento com Deus. Porque eu posso cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor me levanta. Você pode cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor vai te levantar. Quando você entender que ter relacionamento com Deus traz a proteção dele para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que o seu propósito para você mesmo. Vai além daquilo que eu imagino, eu penso. Ele mesmo disse: os sonhos que ele tem para nós vai além dos meus, além, muito além, muito além. Isso significa que eu posso sonhar dizendo: Senhor, eu sonho, mas é o Senhor que concretiza todos os meus sonhos. Eu planejo, mas é o Senhor que concretiza todos os meus planejamentos. Eu quero te clamar de todo o meu coração, me entregando por completo a Ti e dizendo: Senhor, tenha o controle da minha vida. Muitas das vezes nós, pelo trabalho, pelas situações, pelo dia a dia, cuidado de filhos, cuidado com a casa, as coisas às vezes reclamam, tem muita coisa para fazer, e a gente acaba dando legalidade a essas coisas. E nós fazemos o quê? Priorizamos essas coisas e esquecemos de priorizar o melhor, a melhor parte, que é Deus. Senhor, eu não estou tendo estratégia para cuidar dessa situação, mas eu vim me aproximar do Senhor para que o Senhor me auxilie a ter estratégias. Senhor, eu não estou tendo força, mas eu vim aqui para que o Senhor seja a minha força. Senhor, eu não vou conseguir, mas eu sei que contigo eu consigo. Senhor, eu começo e não termino. Senhor, então eu quero me aproximar do Senhor, para o Senhor me ensinar a começar e terminar tudo que eu planejei, que eu organizei, que eu arquitetei. Quando buscar-me de todo o coração, você vai me encontrar. O Senhor tem promessas para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa história. Tem. Mas não é as pessoas que têm que fazer. Somos nós que temos que se aproximar de Deus. Porque a promessa que é feita com o pastor Ailton é diferente da promessa que foi feita para mim. A promessa que é feita para a pastora é diferente da que foi feita para mim. A promessa que foi feita para mim e para minha esposa, individualmente, são diferentes, por mais que nós somos um. Ela tem um chamado para uma coisa, eu tenho um chamado para outra, outro tem um chamado para outros. A promessa é individual para cada um de nós. O propósito de Deus é diferente para uns e igual para outros. Por isso que ele mesmo diz: uns chamaram como pastores, como doutores, como ensinadores, como mestres. Separou, esse aqui tem capacidade para ser mestre, esse aqui não tem, então ele vai fazer outra coisa. Assim é na sua vida. Não queira formar o seu próprio propósito sem entender o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero ter um negócio próprio, mas sem a direção de Deus, entendendo que o Senhor precisa fazer parte desse propósito na minha vida. Não tem como
eu vivenciar e concretizar até o fim aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Servir a Deus de todo o coração é servi-lo sem reserva. Muitas das vezes nós falamos, eu sirvo ao Senhor, mas eu reservo a minha vida para outras coisas. Eu reservo o meu tempo para outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Oh, Deus. Geração século XXI prioriza mais o celular do que as coisas de Deus. Exemplo de prioridades. Eu quero vivenciar o propósito de Deus, mas eu priorizo reservando meu tempo para outras coisas que não vão trazer frutos para a minha vida. Não trouxe fruto nenhum, eu perdi tempo e tempo, não realizei, não conquistei e ainda estou reclamando porque não aconteceu. E aí o Senhor está falando para mim, se você começar a separar o seu tempo da maneira certa, com certeza o seu dia será produtivo. Como que eu quero que o meu dia seja produtivo se eu perco tempo por tantas coisas que não são produtivas? Mas quando eu busco a Deus de todo o meu coração, quando eu me entrego por completo, eu entendo que Deus é o único que pode governar a minha vida. Aleluia, Jesus. Eu não posso viver uma ferraza, porque quem vive uma ferraza não realiza o impossível. Eu posso ter a fé pequena, mas não rasa, porque a fé rasa não traz sucesso para aquilo que você tanto almeja. Mas uma fé pequena, do tamanho de grão de mostarda, pode mover um monte de um lugar para o outro. Então é a maneira que você age, fé. E fé é um dom de Deus. Ah, não realiza por quê? Porque fé é dom de Deus. E se é dom de Deus, eu tenho que buscar esse dom para a minha vida. Senhor, eu quero que o impossível aconteça, mas não é dom de Deus? Busca o dom da fé, para que você comece a agir e manifestar a fé por onde você passar, e as coisas comecem a acontecer. Aleluia, Jesus. E você fala, algumas pessoas oram, buscam, clamam, exaltam, profetizam, determinam e acontece. Por quê? Ela já recebeu o dom da fé. E essa fé é manifestada em suas atitudes. A fé não pode ser guardada, ela tem que ser manifestada. A fé guardada não realiza nada. Mas fé professada, manifestada, realiza o impossível. Aleluia, Jesus. Eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração e entender, se me faltava fé, hoje eu vou buscar o Senhor para que Ele entregue a mim esse dom que é a fé. Porque Ele não disse você tem, Ele disse se você tiver a fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não disse você tem, não, usa, não. Se você tiver, se você tem, então usa. Determina. Aleluia. Age, tem atitude. Abra a boca. Faz acontecer. Porque se você tiver essa fé, vai acontecer. Aleluia, Jesus. E o que você quer que aconteça na sua vida? Está na hora de começar a agir a fé. Determinar que vai haver crescimento, porque é para isso que fomos chamados, para fazer crescimento, para gerar crescimento, para que outros gerem crescimentos. Mas nós precisamos agir. E ação é ter a atitude de dizer: a minha família é uma bênção. Tem problema, mas é uma bênção. Pela fé, eu acredito que a minha família é uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Os meus filhos são problemáticos,
Não interessa. Pela fé, eu creio que eles não serão mais problemáticos. O meu filho traz problema. Pela fé, eu creio. Se eu buscar de todo o meu coração, o Senhor vai me dar sabedoria. E eu ainda tenho a chance de recuperá-lo. Agir, manifestar, abrir a boca, determinar. É o que está faltando para nós. Nós estamos sendo dependentes de pessoas, mas o Senhor quer que nós sejamos dependentes dEle. Completamente dEle. Somente dEle. Confiando que o Senhor enviará as pessoas certas para nos auxiliar e ajudar, mas sendo completamente dependente somente de um único Deus. Para quê? Para evitar as decepções, para evitar a tristeza, para evitar mágoa no coração, para evitar problemas sentimentais, emocionais. Porque muitas pessoas estão com problemas emocionais porque se entregaram a eles e não entenderam que se elas começarem a voltar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais viver isso na minha vida, porque isso me trabalha de progredir, de conquistar e de vivenciar e entregar o melhor que o Senhor tem para mim, fazendo a sua vontade, o seu querer. Então o Senhor nos deu a chance hoje de buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês buscarem de todo o seu. Aleluia, Jesus. Nós somos benfeitorias de Deus. Você sabia disso? Você é benfeitoria de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pode seja Deus. Aleluia, Jesus. Porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, Aleluia, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Propósito de Deus para as nossas vidas. Ele já preparou. Foi Ele que preparou para que nós pudéssemos andar nelas, fazendo as benfeitorias de Deus, a obra de Deus. Nós somos benfeitorias de Deus. Para dar continuidade naquilo que Jesus começou. E você está sendo essa benfeitoria por onde você tem passado? Por onde você tem caminhado? Com quem você tem falado? Você está sendo exemplo de benfeitoria? Ou não? É hora de começar a analisar isso. E a análise é pessoal. Eu preciso analisar isso. Você não estava? A partir de hoje eu vou te buscar no meu sentido de te achar. Eu vou te buscar de todo o coração. E eu entendi. Eu estou benfeitoria do Senhor para fazer a sua obra. O seu mandado, o seu querer, a sua vontade. Aleluia. Porque esse é o propósito de Deus na minha vida. Eu encontrei o meu propósito. Propósito. O propósito vem da intimidade. E quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais claras serão as coisas de Deus nas nossas vidas. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais claras as coisas de Deus ficam na minha vida. Quando eu me aproximo de Deus, o Senhor abre as nossas visões, um leque espiritual, e as coisas de Deus vão ficando claras para as nossas vidas, e nós vamos entendendo o real propósito de Deus. É Deus. Aleluia, Jesus. Então eu preciso estar perto de Deus. E Ele ensina todas as vezes, se aproxima de mim, porque eu
me aproximo de você. Você precisa estar perto, você quer viver o espiritual, quer viver o sobrenatural. Precisa estar perto, porque quem está longe não consegue viver. Nos ajuda, Deus. Propósito gera amor, desejo. E cada dia faz sentido em nós. E nós encontramos o nosso lugar no reino. É isso. Você precisa ter um desejo, um amor ardente no seu coração, para que as coisas possam fazer sentido na sua vida. Porque não fazia sentido antes. Porque eu não estava buscando da maneira certa. Porque eu não estava com esse amor ardente e verdadeiro. E nada fazia sentido. Mas hoje tudo pode fazer sentido. Quando eu me aproximar verdadeiramente, estar perto do meu Deus. Aí sim, nós encontramos o nosso lugar no reino. E o lugar do reino é para mim e para você. É para nós. É quem tem direito. Direito a quê? Aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Vós sois co-herdeiros de Cristo. Aleluia. Temos herança. Fazemos parte. E nós devemos entender isso. Eu tenho parte em uma herança pré-determinada por Deus. Para a minha vida. Eu sou herdeiro. O Pai me escolheu como filho, me enxergou na videira e me deu esse direito. Então você não está sozinho, você não é um Zé Ninguém, você tem alguém que te escolheu como filho. Aleluia, Você Jesus. tem alguém que te separou um mesmo errado, falho, pecador, e entregou seu único filho na cruz do Calvário, te enxergou na videira e disse: agora você também é filho. Você tem direito à herança. O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós causemos impacto. Nós somos chamados para impactar. Impactar dentro do nosso lar, impactar por onde caminharmos, impactarmos dentro da igreja, impactarmos gerações. Sim, Deus. Quando você entende, eu fui chamado para impactar. E eu preciso começar a entender. Eu vou impactar. Vou causar impacto. Porque esse impacto vai gerar uma reação em outras vidas. Por quê? Nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Aleluia! E se Cristo vive em nós, é Cristo Glória a que Deus. vai agir através de nossas vidas. É Deus. Com o propósito Aleluia. de ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, É Jesus. colocar irmãos sobre os enfermos, será curado. Missão, determinação. Mas, por que não está acontecendo Meu Deus. como era antes? Porque as pessoas se afastaram. Se afastaram do Senhor. E o Senhor está chamando a minha vida e a sua vida. Se aproxime de mim. Busca-me de todo o seu coração. Pois você vai me encontrar. De uma maneira a qual você nunca me encontrou. Aleluia. Eu quero te encontrar dessa forma. Para te revelar coisas a qual jamais foram reveladas na sua vida. Para te levar a uma dimensão espiritual a qual você jamais foi levado ou levada. Para que você possa impactar vidas, impactar pessoas, impactar o seu lar, impactar a sua parentela, impactar gerações. Aleluia. Mas busca-me de todo o teu coração, pois você vai me achar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Chaves que nós sempre falamos, mas é bom sempre lembrar. A chave é orar.
Ore a Deus e peça a Deus um coração totalmente entregue e voltado a obedecer e fazer a sua vontade. É, Jesus. Oração. Ore a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus. Aleluia. Intimidade, 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 proximidade. Outra chave. Leia a palavra, pois nelas estão o princípio do propósito de Deus para a sua vida. Quer encontrar o verdadeiro propósito? A palavra está aqui para que você encontre o seu propósito em Deus. E Ele vai ter prazer em revelar o propósito dele para a sua vida. Porque a sua vontade, nós sempre falamos, é boa, perfeita e amável. É o propósito dele para a minha vida. Louvado seja Deus. Outra chave importante. Sirva a Deus aonde você está. Ou aonde você estiver. Sirva a Deus. É Deus. Quem é você quando você não está na igreja? Continue sendo servo do Senhor. Quando você está no meio dos ímpios, continue sendo servo do Senhor. Quando você está no meio dos acusadores, continue sendo servo do Senhor. Sirva a Deus onde você está. Que não jorre em duas águas. Porque da mesma fonte não tem como jorrar água limpa e água suja. Ou é limpa, ou é. É hora de nós começarmos a dizer, por mais que eu esteja no meio de lugares que fogem do padrão, eu preciso continuar servindo a Deus. Aleluia. Sendo exemplo de servo. Porque eu fui chamado para servir. Aleluia. Por que você está falando que você foi chamado para servir? Porque o mestre do mestre disse, eu vim servir, não ser servido. É, Jesus. Jesus ensinou que nós também deveríamos servir. Seja servo, sendo exemplo e não deixando uma fagulha para que as pessoas critiquem a sua vida, mas critiquem todas as outras vidas que não tem nada a ver com as nossas atitudes. Quando eu estou próximo, eita glória! Quando eu estou próximo de Deus, eu tenho prazer em servir a Deus. Pastor, você está dizendo servir como? Primeiro, como que eu sirvo ao Senhor? Pegar um banco do chão, você está servindo. Pegar uma água, você está servindo. Fazendo as simples coisas na casa do Senhor, você está servindo. Aleluia. Você está louvando? Você está servindo. Você está pregando? Você está servindo. Seja uma pessoa que tenha prazer de servir. Você se levanta para outra pessoa sentar, você está servindo. Tenha prazer de servir a Deus de todo o seu coração. Aleluia. Pois Deus revela caminhos ao qual você jamais viu. Quando você decide ser servo e servir de todo o coração, Ele direciona os seus passos a partir desse momento. Não é os meus passos. É o Senhor guiando os meus passos. Calma aí. Por esse lado aqui você vai pisar. Em um lugar ele vai se machucar. Vou guiar você do outro lado para que você possa seguir consciente em paz. Já falou para pensar quantas vezes o Senhor já te deu livramento até de morte, de acidente? Porque Ele te conduziu e te levou para um lugar que você menos esperava. E quando você recebe a notícia, no mesmo lugar aconteceu um acidente. E o Senhor direcionando a sua vida, sendo a sua bússola. Porque você decidiu servir de todo o coração.
Nós precisamos ser direcionados pelo Senhor para que em todos os meus caminhos eu possa ir bem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O Senhor sempre nos leva novamente a ir ao encontro dele. Não tem como você inventar outros caminhos. Só existe um. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Aleluia. E é esse caminho que nós devemos seguir todos os dias de nossas vidas. Quer seja nos tempos de tempestades, de trovões, de vendavais, de perdas, de dor, eu preciso continuar seguindo esse caminho, porque esse é o único caminho que vai me levar a ter a salvação. É Deus. Salmos 37, versículo 5, diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio nele, com certeza, tudo ele fará. Para que eu, com as minhas atitudes, com minhas pernas, com a minha força física, com a minha estrutura, com as minhas limitações, haja para que ele faça acontecer na minha vida. Aí ele tudo fará. Quando eu entrego o meu caminho, e entregar o meu caminho não é dizer que eu sou sábio demais. Entregar o meu caminho não é viver em teorias de conspirações. Entregar o meu caminho é não viver por meio de doutrinas. Entregar o meu caminho é viver por aquilo que o Senhor disse que é, porque a palavra dele é viva e eficaz. Aleluia. Não tem meio termo, não tem curva, não tem tempo para disse que disse, não tem tempo para invenção, não tem tempo para pessoas que acham que sabem demais. Porque a palavra dele já é clara para as nossas vidas. Ou nós nos direcionamos ao caminho, ou não tem outro caminho. Ou nós escutamos a voz do Senhor, ou nós escutamos vozes que vão nos distanciar cada vez mais da presença do Senhor. E cada vez mais o propósito real de Deus para a minha vida se torna distante. Sempre que o Senhor diz para nós se aproximarmos dele, buscar ele de todo o nosso coração, e aí sim nós iremos encontrar ele. Amém, Jesus. O versículo 14 diz assim: quando nós buscamos de todos os nossos corações, ele será achado por nós, diz o Senhor. Foi o pastor Beto, o pastor Ailton, o pastor Simone, minha esposa, o irmão do lado. Não. Ele quem disse: se você me buscar, você vai me encontrar. Você vai me achar, diz o Senhor. Farei voltar os cativos. Pessoas que estão presas, pessoas que estão, sabe, naquela fase que as pessoas olham, não tem solução, não tem resposta, não vai ter jeito. Quando eu busco de todo o meu coração, ele vai tirar do cativo quem está preso. Aleluia, Jesus. Glória a Quem Deus. está acorrentado, massacrado pelo inimigo, impedindo de enxergar, as vidas caem. E o Senhor vai te dando estratégia para poder falar e alertar, e vai abrindo a visão dessa pessoa. E o Senhor está te dizendo: eu estou te usando para abrir os olhos do cativo, para que ele saia desse cativeiro, para que ela saia desse cativeiro, para que ele entenda que só há um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Deus. E com o tempo, Aleluia, Jesus. essas pessoas vão abrindo as vendas e vai saindo de um cativeiro que está aprendendo elas a se vivenciar o melhor de Deus. Porque entendemos que nós impactamos vidas. Você precisa impactar as vidas. Entender o que está agindo, quais são as ações que estão por trás, para que você arranque essa pessoa do cativo. Vamos impactar. Vamos tirar essa corrente dessa pessoa.
Porque nós dizemos, é a pessoa não, é o que age por trás dela, que impede, que atrapalha, que ela não progride. Mas se nós buscarmos de todo o coração, Ele vai fazer voltar quem está cativo. Isso aqui era o povo de Israel, mas trazendo para as nossas vidas. Quem está cativo em nossas vidas? O que está cativo em nossa parentela? O que está cativo em nosso meio? O que está cativo dentro da igreja? O que está cativo lá fora? Quando eu busco de todo o coração, o Senhor começa a manifestar a sua glória. E quem estava cativo começa a ser libertado do cativo. Por que eu digo isso? Para dizer que o Senhor nunca foi que o povo fosse escravo. Nunca foi. Esse não era o desejo de Deus. Foi a consequência das suas escolhas que os tornaram escravos. As pessoas nessa geração que estão sendo escravas, não foi porque Deus colocou elas nesse momento, foi porque elas escolheram estar nesse momento. Escolhas e consequências. Mas Deus sempre estará disposto em libertar elas da escravidão. Como? Está dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o que acontece? Esse é o propósito de Deus. Nos libertar. Libertar o seu povo. Quem é o povo que o Senhor precisa libertar? Nossas vidas. Nossas famílias. Nossas parentelas. A nossa geração. Mas como que o Senhor liberta as pessoas da escravidão? Sempre levantando alguém para poder fazer a vontade dele, para libertar o povo. Nós somos pessoas escolhidas por Deus para levar a libertação da escravidão de vidas. Escolhas, consequências. E se essas vidas ainda têm desejo de serem libertas, o Senhor vai levar a minha vida e a sua vida para levar essas pessoas a serem libertas dessas escravidões. Amém, Jesus. Aleluia. Escravidão não é uma escolha de Deus. É uma escolha do povo. A escolha de Deus é libertar, mesmo eles sofrendo as consequências da escravidão. E eu preciso dizer, o meu filho não é escravo do inimigo. Os seus filhos não são escravos do inimigo. A sua parentela não é escrava do inimigo. É escolhas que elas fizeram. Mas se ainda há um coração ardente por libertação, você é a fonte que pode levar elas a entenderem que não há outro caminho. Muitos levam para outros lugares, mas só um vai levar a Deus. Uma coisa que eu aprendi foi que o Senhor vai trazer de volta pessoas para as nossas vidas, para que nós começamos a trazer libertação para a vida delas. Porque nós somos escolhidos por Deus para libertar vidas através de sua palavra. Será que a gente ainda não entendeu por que o Senhor deixou as coisas acontecerem da forma que foi, do jeito que foi, e hoje o Senhor está trazendo de volta para a minha vida, para a minha história? E o Senhor nos responde para que você leve a libertação para essa vida. Para que você desamarre aquilo que está amarrando nessa vida. Para que você quebre essas correntes. Para que você liberte ela dessas portas de ferro, desses ferrolhos. Vamos chamar para abrir as visões. É isso que o Senhor está fazendo na minha vida e vai fazer com a sua. Abrir a sua visão para que você abra a visão de outras pessoas. Se prepara, que o Senhor tem um propósito dele para as nossas vidas. E se o Senhor te colocou em algum lugar, é para que esse propósito se cumpra também em outras vidas. Aleluia.
Sou criança. Não, você não é criança. Abra sua boca. Eu que vou mexer. É eu que vou falar. É eu que vou agir. É eu que vou manifestar. É o meu propósito. A partir de hoje, saia daqui dizendo: eu preciso realmente buscar a Deus de todo o meu coração. Porque quando eu buscar de todo o meu coração, eu encontro a Deus. E eu faço um desafio para a minha vida. E faço um desafio para a sua vida. A partir de hoje, busque a Deus no secreto de todo o seu coração. A partir de hoje, fale com Deus de uma forma qual você não tinha falado antes. E diga: Senhor, eu vim te buscar de todo o meu coração. Porque eu sei que hoje eu vou te encontrar. E eu posso ir além. Senhor, revele-se a mim. Manifeste o seu poder sobre a minha vida. Para que eu possa entender, testificar que é o Senhor realmente que está falando comigo. Que está perto de mim. Que está próximo a mim. E que eu realmente entenda que eu te encontrei. Eu quero encontrar o Senhor de todo o meu coração. Mas a atitude é minha. A escolha é minha. A decisão é minha. E uma das coisas que mais o inimigo faz com as nossas vidas é traz a palavra às nossas vidas. E quando nós saímos da porta para fora, nós esquecemos de tudo que o Senhor nos falou. Que a partir de hoje, aquilo que o Senhor falou na sua vida tem que estar gravado no seu coração. Porque é isso que ele disse: eu guardei a sua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Porque se eu guardo o meu coração, ninguém pode arrancar. Ninguém pode tirar. Está no seu coração. Guarda em seu coração. E comece a dizer ao Senhor: hoje, nesse dia, eu vou te buscar de todo o meu coração. E a minha casa, sim, vai ser uma bênção, porque esse é o propósito de Deus. A minha família vai ser uma bênção. Esse é o propósito de Deus. A minha vida é uma bênção, porque esse é o propósito de Deus. E o Senhor vai começar a dar estratégia para nós, para colocarmos todas as coisas que haviam dado errado no seu devido lugar. E as coisas vão começar a se endireitar. E nós vamos glorificar e exaltar o Senhor de todo o nosso coração. Amém. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração. Falar com Deus. Já nesse momento, determinar sobre as nossas vidas. Você mesmo determinar sobre a sua vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, Pai, mediante essa palavra, Senhor, mediante aquilo que o Senhor, Pai, trouxe nos nossos corações. Que nós possamos ir para casa, Senhor, em segurança. Que nós possamos ir para casa em paz. Mas que nós possamos sair daqui entendendo, Pai, que é o seu propósito para as nossas vidas. Entendendo que nós precisamos te buscar, Senhor, porque quando nós te buscamos, nós iremos te encontrar. Mas quando nós buscamos de todo o nosso coração. Pai, que nós possamos aprender, Senhor, que o Senhor é a bússola de nossas vidas. Que o Senhor é quem nos orienta. Se estamos andando de uma forma errada, o Senhor nos direita os nossos passos, nos orientamos a andar de maneira certa.